Olá, povo de Deus, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e sempre. Que o céu te surpreenda hoje, que o céu te surpreenda amanhã, que o céu te dê boas novas e boas notícias todos os dias da sua vida. Estamos aqui iniciando hoje a primeira mensagem de uma série de 5 mensagens, onde vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? Quem é essa pessoa que nós tanto ouvimos falar, mas pouco sabemos sobre ele? E por mais que tenhamos uma caminhada longa nessa vida, na fé cristã, ainda assim nos surpreendemos todos os dias com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito que a Bíblia diz que ele nos guiará a toda a verdade e também nos ensinará todas as coisas. Eu quero começar a nossa primeira mensagem de 5, sem tirar a divindade, sem tirar, né, a glória do Espírito Santo, que também é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Só que ele é Deus conosco, assim como Jesus era Deus conosco, Jesus habitou entre nós, Jesus enviou o seu próprio Espírito para caminhar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo, nós vamos hoje aprender que o Espírito Santo no passado era uma promessa. Quando eu falo do passado, o passado antes de Cristo, antes da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo ele era uma promessa. Mas após a morte de Cristo, após a ressurreição de Cristo, ao terceiro dia, o Espírito Santo deixou de ser uma promessa e passou a ser uma verdade, uma realidade presente nos dias de hoje. Mas antes de começarmos a nossa primeira mensagem, eu gostaria de pedir a você que é inscrito em nosso canal e você que vai se inscrever em nosso canal a partir de agora, que você compartilhasse o nosso canal, compartilhasse também os links dessas mensagens que você vai ter a oportunidade de conhecer nos próximos 5 dias. Por quê? Porque é necessário que tudo que vem da parte de Deus, tudo que vem da parte do céu, quanto mais você propaga, quanto mais você evangeliza, quanto mais você indica para as pessoas, o céu, que é a nossa origem e será o nosso destino nos próximos, futuramente é o nosso destino. O céu ele se alegra porque você passa a ser um agente transformador, um agente de boas novas, um agente que leva às pessoas a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, que quer dizer boas novas. Então, muito mais do que querer crescer um canal no YouTube, muito mais do que querer alcançar inscritos, o objetivo do nosso canal, o meu objetivo enquanto pregador da Palavra de Deus, é levar as boas novas através deste instrumento tão maravilhoso. Mas se você não me ajudar, se você não ajudar também a pregação do Evangelho, se torna inócuo, se torna sem sentido, porque tudo que nós recebemos de bom nessa vida, no mínimo nós queremos compartilhar com a nossa família, no mínimo queremos compartilhar com os nossos entes queridos mais próximos, os nossos amigos mais chegados. Então, esse canal e essas mensagens têm um objetivo sim de evangelizar, de trazer o céu, de trazer mensagens do céu. Então, eu quero contar, como sempre conto aqui, mas eu quero que você se engaje mais nessa nossa missão de levar as boas novas. E essa semana, com uma série fantástica, você vai se surpreender com o que Deus vai ministrar na sua vida e na nossa vida aqui nos próximos dias. Portanto, você que já é inscrito em nosso canal, e também peço que você ative o sininho para todas as notificações. Todas as vezes que entrarmos aqui, ou as lives de quarta-feira, ou as mensagens, a série de mensagens, você vai receber imediatamente. E o interessante é que se você não puder assistir no momento que você recebe a notificação, ela vai ficar lá guardada, a mensagem não vai sumir. Mas é uma forma de você se lembrar que tem uma mensagem te aguardando, tinha uma mensagem te esperando. Então, compartilhe, mas ative o sininho das notificações. Você que não é inscrito no nosso canal, também ative os sininhos, sabe? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, sabe? Porque o YouTube vai entender de que nós estamos aqui fazendo um trabalho que vai ajudar pessoas. Na verdade, a nossa missão não é somente pregar a palavra pela palavra, mas é levar as boas novas a quem realmente precisa.
e eu tenho certeza que não há obra do acaso, não há nada de coincidência eu estar aqui agora, não há nada de coincidência você estar aí agora me assistindo e me ouvindo, não há coincidência nenhuma nisso. Há um propósito, há uma convergência para o plano de Deus, para o plano de salvação, para o plano de transformar a sua vida, para o plano de você conhecer mais quem é Deus e o amor de Deus. Por isso que eu conto com a sua ajuda, eu preciso muito que você me ajude a desenvolver esse canal. Eu não pretendo fazer nenhum tipo de manobra mecânica para poder alcançar mais e mais inscritos nesse canal. Por isso que eu conto com a sua ajuda. É um trabalho orgânico, é um trabalho lento, é um trabalho que, sabe, requer paciência, também é um trabalho que não requer expectativas. Não, eu estou aqui fazendo o que Deus mandou fazer, tá certo? Então, hoje começa a nossa primeira mensagem, cujo o tema é Espírito Santo. Quem ele é? Ele existe? Ele está entre nós? Então vamos começar agora aqui. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e vá lá para o livro de Joel. Vamos começar com Joel, que no Antigo Testamento, Joel capítulo de número 2. Joel, como eu falei aqui para vocês, o Espírito Santo, ele aqui nesse texto que nós vamos ler, ele era uma promessa que Deus fez para o seu povo, que Deus fez para todo aquele que viesse a ter o contato, a ter a fé em Cristo Jesus. Então, em Joel capítulo 2, Joel, a partir do versículo 28, olha o que diz aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E acontecerá que todo aquele que invocar, pula o versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, em Joel capítulo 2, esse versículo que nós lemos, Deus já estava anunciando lá há 400 anos atrás, há 300 anos atrás, que haveria um tempo, que depois que, aí vamos ler daqui a pouco o que significa esse depois, não é? Que ele ia derramar o seu espírito sobre toda a carne. Então, já havia uma promessa, já havia uma profecia que Deus iria enviar o seu espírito e esse espírito não ia mais agir no homem de uma forma, vamos dizer, de uma forma temporária, de uma forma objetiva para um propósito. Porque até esse período aqui, até esse momento, até a derramada do Espírito Santo, Deus, ele dava o seu espírito àqueles que tinham um objetivo, que tinham uma missão, que tinham um propósito. Não era qualquer pessoa que podia ter o Espírito Santo. Tinha aquelas pessoas que Deus escolhia para cumprir uma missão. Mas isso tudo, observe que até ele fala aqui que nos últimos dias, os filhos e as filhas profetizarão, ou seja, vão falar, vão pregar. Os velhos terão sonhos, visões, e até os servos e servas receberão o Espírito Santo na vida deles. Agora vamos para um outro livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vamos ver o que diz aqui. Olha só. Ao cumprir-se um dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa onde eles estavam. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos, versículo 4, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pronto. Se em Joel nós falamos de uma promessa, em Atos 2 é a estreia do Espírito Santo na promessa que Joel fez anos e anos atrás. Então aqui diz
que ao cumprir esse dia de Pentecostes, por isso que fala que o pentecostalismo, que na verdade o pentecostalismo foi um ato, não é uma forma evangélica. O Pentecoste, na verdade, foi um fato que aconteceu exatamente nesse dia, depois de 50 dias que Jesus tinha sido levado aos céus, tá? Morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, o que aconteceu? Jesus disse para os seus discípulos que ele precisava ir para enviar o outro Consolador. E que não ficariam órfãos, não ficariam sozinhos, que esse Consolador ia ensinar a ele todas as coisas, ia consolar, ia ajudá-los. Mas eu estou dando essa introdução aqui sobre a palavra de Deus para você entender a base que nós estamos começando nossa primeira mensagem. Mas eu gostaria de trazer para vocês uma visão do Espírito Santo que não está desassociada da palavra, mas uma visão mais simples de quem é o Espírito Santo, quem é ele em nossas vidas. Primeira coisa que nós temos que entender é que, embora fale que é Espírito, ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele é uma pessoa que tem a sua identidade, que tem o seu caráter. Uma pessoa que é dotada de pensamentos, ele é uma pessoa que é dotada de vontades, ele também é dotada de sentimentos. Você vai entender por que eu falo isso. Por que o Espírito Santo ele tem sentimentos? Por que o Espírito Santo ele é uma pessoa dotada de todas as atribuições humanas, embora a sua natureza ela é uma natureza celestial, é uma natureza fora do nosso espectro carnal. Por que isso é importante, Alex? Porque muitas vezes nós falamos sobre o Espírito Santo, as igrejas pregam sobre o Espírito Santo, as igrejas se movem pelo Espírito Santo, mas para as pessoas ainda é uma grande interrogação de quem é o Espírito Santo. Qual a função? O que ele faz? Como eu me aproximar dele? Será que o Espírito Santo, por ele ter sentimentos, qualquer coisa ele se chateia, qualquer coisa ele me abandona, qualquer coisa ele sai do meu corpo e vai embora e ele depois volta? Como é que funciona esse negócio, Alex? O Espírito Santo ele é transitório, ele entra e sai, ele fica, depois vai embora. Então, muitas pessoas até acreditam que por causa dos seus pecados, por causa de um pecado que ela cometeu, o que acontece? Tá ligado? Por causa de um pecado que ela cometeu, ela acha que o Espírito Santo a deixou. Ela acha que o Espírito Santo a abandonou. Ela acha que o Espírito Santo ficou com tanta raiva dela que acabou largando ela sozinha no meio do caos, no meio do problema. Quando, na verdade, o Espírito Santo, apesar dele ter sentimentos, mas a única maneira do Espírito Santo deixar o ser humano, a única maneira que a Bíblia diz, é quando pecamos contra ele. É quando cometemos algo contra a santidade do Espírito Santo. Quando nós fazemos coisas, sabe, que extrapolam o senso, vamos dizer assim, o senso moral, o senso crítico de qualquer situação. Mas para que isso aconteça, não é qualquer coisa que nós cometemos contra ele. Não é qualquer coisa que ele nos abandona. Claro, por que eu não posso pecar contra o Espírito Santo, Alex? Porque o Espírito Santo é a única pessoa na face da terra que pode levar você ao arrependimento, que pode levar você a olhar para você e reconhecer que você pecou. E reconhecer, todas as vezes que você erra, que você peca, que nós erramos e que a gente sente aquele mal-estar, aquela tristeza, aquela angústia, aquela vergonha porque erramos, não é porque o Espírito Santo nos abandonou, é porque ele está nos constrangendo a nos fazer refletir sobre aquilo que nós fizemos de errado e que voltemos para ele e falemos assim: Espírito Santo, me ajude nas minhas fraquezas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Me ajude nas minhas fraquezas. Então, o Espírito Santo, ao contrário de pessoas que convivem comigo, com você, que, como eu falei, ele é uma pessoa, o Espírito Santo não é aquela pessoa mimada, ele não é um mimimi, não é aquela pessoa que qualquer coisa ele faz bico e sai batendo o pé, dizendo que não quer mais saber de você. Não, o Espírito Santo, ele também é amor. E o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo padece. O amor não busca os seus próprios interesses. Está lá, inclusive, é um dos frutos do Espírito Santo que está lá em Gálatas. Então, essa primeira mensagem eu quero falar para você que é cristão ou que não é cristão. Você que tem vivido uma vida, buscando ver uma vida santificada, mas também não consegue sair do pecado.
Eu não estou aqui para reforçar a sua vida pecaminosa. Eu não estou aqui para dizer que o Espírito Santo ele é permissivo a ponto de você achar que você, sabe, tem o autocontrole da sua vida pecaminosa. Não. O Espírito Santo, mesmo no pior pecador, mesmo no pior, sabe, no pior ser humano que a gente possa imaginar, o Espírito Santo, ele está à disposição, ele está, sabe, naquela pessoa, esperando que ela sinalize, sabe, que ela quer mudar de vida. O Espírito Santo, ele não habita em pessoas ideais, não habita em pessoas totalmente santificadas. O Espírito Santo, ele habita no pecador. Ele habita no pecador que quer o arrependimento. Ele habita no pecador que sente vergonha do seu pecado, mas não tem forças para sair dele. O Espírito Santo, ele não diferente do espírito mundano, diferente do espírito maligno, o espírito maligno ele faz assim, ele induz a pessoa a errar, ele induz a pessoa a pecar, ele alimenta o pecado, mas depois que a pessoa é descoberta, depois que a pessoa está passando uma situação vexatória por causa daquele pecado, o que o espírito maligno faz? Ele cai fora e deixa a pessoa na rua da amargura, e muitas pessoas não suportam e acabam tirando a própria vida, porque o espírito maligno ele é um acusador, ele é aquele espírito que ele tem a função de acusar até a pessoa cometer uma besteira, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele não acusa, o Espírito Santo ele não vai botar o dedo na sua cara e falar assim, você não presta, você é um errado, você é um pecador, não. O Espírito Santo é aquele que vai dizer para você assim, olha, meu filho, minha filha, eu estou aqui com você. Eu quero que você me ouça, eu quero que você me conheça, eu quero que você mude a sua direção, que você se converta para que você não sofra danos piores na sua vida. O Espírito Santo, ele trabalha para nos proteger. O Espírito Santo trabalha para nos proteger de nós mesmos, principalmente. Não é? Não só nos proteger, porque, na verdade, quem nos protege de todo mal, quem nos protege das ciladas do diabo, quem nos protege daquilo que nós não vemos, são os anjos de Deus que atuam externamente, que atuam fora do nosso corpo, para nos proteger de coisas que nós não podemos ver. Mas o Espírito Santo, ele habita em você, habita em mim, para nos proteger de sentimentos, para nos proteger de pensamentos ruins, para nos proteger de nós sermos guiados apenas pelas nossas emoções. Porque uma coisa é você ser guiado pelas suas emoções, a outra coisa é você ser guiado pelo Espírito Santo. E nós vamos falar mais nas próximas mensagens que para que isso aconteça, para ser guiado pelo Espírito Santo, observe que em Atos capítulo 2, para que o Espírito fosse derramado, estreado, foi criado um cenário, um ambiente, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, você aí onde você está agora, você pode invocar o nome de Deus, o Espírito Santo ele vai ouvir você e vai te responder. O Espírito Santo ele vai enxugar as suas lágrimas, ele vai te dar consolo, ele vai te dar conforto, ele vai te dar paz que você precisa. O Espírito Santo ele vai te dar a alegria que você também necessita, ele vai dar tudo que você precisa. Porém, o ambiente na qual ele vai agir na sua vida para tratar você, para tratar as suas emoções, para tratar o seu caráter, é necessário crescer num ambiente propício para aquilo ali. Geralmente, esse ambiente é na igreja, no culto de adoração, culto de busca, culto de quebrantamento, culto de arrependimento. São esses cultos, na verdade, não é o culto em si, mas é o ambiente em que ele está. Porque o Espírito Santo, apesar dele não se afastar de nós, mas para que ele possa interagir conosco, ele precisa de silêncio, ele precisa de um ambiente, sabe, onde não haja outras vozes, que não haja interferências nenhuma externa. Por exemplo, quando eu vou para o meu quarto, orar ao Senhor, quando eu vou para o meu secreto, falar com o Espírito Santo, eu faço algumas coisas. Tem alguns rituais que eu faço para eu poder criar um ambiente, né, um ambiente favorável para o Espírito Santo. Primeira coisa que eu faço, eu mando uma mensagem no WhatsApp para minha família, para minha esposa, minhas filhas, e mando até para os meus pais. São as pessoas mais importantes que, se precisar falar comigo, e não vai conseguir falar comigo, então eu aviso, olha, eu vou agora entrar no meu devocional, entrar no meu quarto, daqui a 1 hora eu saio. O que eu faço? Eu entro no quarto,
fecho as janelas, fecho a porta, pego os cachorros que às vezes fica latindo quando alguém chama, boto o cachorro lá na frente da casa, deixo ele lá, fecho todas as portas para que não haja nenhum barulho que possa me desconcentrar na hora que eu estou buscando o Espírito Santo. Aí o que acontece? Pego o meu celular, boto no modo avião e pronto. Ali, para mim, ali só existe o Espírito Santo e eu ali naquele lugar. Para mim é uma certeza. Às vezes eu estou sentado, conversando com o Espírito Santo, às vezes eu pouco me ajoelho, eu estou um pouco acima do peso, e às vezes ajoelhado causa uma condição de desconforto. E para falar com Deus, Deus não quer que você pague uma penitência para isso. Deus não quer que você fique desconfortável. Deus quer que você fique à vontade para falar com Ele. Então, às vezes eu me ajoelho, depois eu me levanto. Às vezes eu estou sentado, às vezes vem um cansaço, eu me levanto, começo a orar em pé, começo a levantar as minhas mãos, eu começo a interceder o Espírito Santo e falo assim, Senhor, ninguém vai me roubar do Senhor agora. Agora eu sou totalmente seu aqui. Agora não tem sono, não tem cansaço, não tem preguiça, não tem fome, não tem telefone, não tem mulher, não tem ninguém agora aqui que vai me roubar do Senhor. E aí eu começo a conversar com ele como uma pessoa mesmo. Né? Antigamente, dizia que as crianças tinham chamado amigo imaginário. Né? Acho que até existe, nem sei lá se existe isso. Mas o meu amigo não é imaginário, o meu amigo é real. O espírito a qual habita em mim, o espírito que interage comigo, ele é real, ele é verdadeiro. Ele pode não ser visível ao olho nu, aos olhos materiais, mas ele é visível ao olho espiritual. Porque quando eu estou neste lugar, quando eu estou sentado à beira da cama, ou quando eu estou, em pé orando, eu converso com ele sabendo que ele está ali. E depois, como todo diálogo, não é um monólogo, não é só eu falando com ele. Depois de um tempo de eu colocar ali para ele, aí eu falo do meu sentimento para com ele, eu falo do quanto da importância que ele é na minha vida, eu falo dos sentimentos que eu tenho por ele, eu digo a ele o quanto eu também já o ignorei também. E às vezes nós ignoramos o Espírito Santo, porque às vezes nós achamos que crescemos e sabemos fazer tudo sozinho. Enfim, eu sei que nesse ambiente que é preparado, eu me sinto plenamente à vontade para falar com ele. Eu rio às vezes, eu choro muito, eu choro pra caramba com o Espírito Santo, porque é uma presença tão maravilhosa, é alguém tão sublime que está ali comigo, interagindo comigo, que está ali, ouvindo a minha voz. Ele para me ouvir, ele para ouvir as minhas orações, ele para ouvir, os meus sonhos, os meus projetos, e até as minhas besteiras que eu falo também. Mas quando passa desse processo, e eu sinto uma paz no meu coração, eu abro a Bíblia, ele me responde, eu abro a Bíblia, e palavras daquela oração são confirmadas naquele texto que eu abri, ou seja, não há como ele não responder. Mas é importante que você saiba disso. Eu queria começar essa nossa primeira mensagem de hoje falando sobre quem é o Espírito Santo, quem é essa pessoa. Ele é santo, ele é sublime, ele é poderoso, ele é maravilhoso, mas ele também é simples. Tanto que o Espírito Santo ele é também demonstrado como se fosse uma pomba. Uma pomba é um ser mais simples. Você já olhou o olhar de uma pomba? Você já observou como são os olhos de uma pomba? Como a pomba ela é algo tão doce, tão suave. E assim também que é comparado, né, à presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, eu me sinto muito à vontade e eu sinto que o Espírito Santo está aqui me usando para falar assim com você dessa forma, porque eu estava orando, inclusive, com ele hoje, até mesmo antes de começar essa mensagem, eu falei, Espírito Santo, eu quero falar do Senhor como realmente o Senhor é para mim. A Bíblia é um respaldo, a Bíblia diz que o Senhor é Deus, e o Senhor é Deus. Mas eu gostaria de passar para as pessoas que vão me ouvir nessa primeira mensagem que, apesar de o Senhor ser Deus, o Senhor não é alguém inalcançável ou inatingível, não. O Senhor é um Deus que habita no meio do seu povo, o Senhor é um Deus maravilhoso que tem prazer em estar no meio do seu povo. Então, eu acredito que hoje, essa primeira mensagem, ela vai desconstruir muitas coisas em você. Ela vai desconstruir muitas coisas que até a religião, às vezes... deixa eu contar aqui, eu vou tentar ser breve aqui. Quando eu me converti a Jesus, quando eu batizado nas águas, o próximo passo que todo crente batizado nas águas dá é o batismo com o Espírito Santo.
Então o que acontece? Aí eu estava na igreja firme, no primeiro amor, aquela fé fervorosa, e o pastor falava, olha, para você receber o Espírito Santo, você vai ter que jejuar 7 dias, você vai ter que fazer isso, aquilo, outro, babá. Rapaz, foi tanta regra. Eu não estou dizendo que nós não temos que orar, preste atenção. Não estou dizendo que nós temos que nos santificar. Isso aí é inegociável. Mas, durante muitos meses, eu busquei tanto estar no modelo, no formato para o Espírito Santo me batizar, que era frustrante para mim. Porque eu achava que era pelos meus méritos ou por aquilo que eu estava fazendo de certo. E aí teve um domingo que eu estava tão desanimado, eu estava tão triste comigo mesmo, porque eu orava de madrugada, pedia batismo, eu ia para a praia orar, eu subia monte, enfim. Eu só sei que nesse dia, domingo, eu acabei que acordei meio sem vontade de ir na igreja, e minha mãe até foi na igreja, minha mãe adiantou, você não vai não, hoje eu não vou não, eu tô meio assim e tal. Mas de repente, eu estava deitado na minha cama, já tinha mais ou menos umas meia hora do culto ter começado, e alguém falou para mim assim, veste a roupa e vai para o culto. Aquela voz assim, e de repente eu acordei, levantei, botei uma roupa, tomei um banho rápido, me mandei para a igreja, eu cheguei lá, estava acontecendo já o louvor, já estava a adoração já correndo no meio da igreja, e eu só sei que eu não precisei falar muitas coisas, eu falei, Espírito Santo, eu tenho tentado de tudo para receber o Senhor, para receber o batismo na minha vida. Mas agora seja feita a sua vontade. Meus amados, foi o dia mais marcante da minha vida. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, o dia que eu estava despreparado, o dia que eu estava sem vontade de ir, mas foi o dia que eu ouvi a voz do Espírito, cheguei lá e recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, esta é a nossa primeira mensagem. Vou ficando por aqui hoje. Amanhã, nossa segunda mensagem sobre o Espírito Santo. Eu espero que o Espírito Santo possa nos surpreender, falando mais sobre a sua pessoa, sobre a sua personalidade, qual o seu objetivo, qual é o propósito do Espírito Santo em nossas vidas. Eu já dei aqui uma pincelada aqui, mas nas próximas mensagens eu quero me aprofundar mais sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa, a divindade do Espírito Santo. E eu quero contar com você que está assistindo nossa primeira mensagem, que não deixe de compartilhar com essas pessoas. Sabe por quê? As pessoas, assim como eu e você, as pessoas que vão ouvir sobre o Espírito Santo, elas vão ter uma experiência com Deus e ela vai lhe agradecer por resto da sua vida, porque o Espírito Santo ele está ainda em nosso meio, ele ainda habita na terra, habita no meio das pessoas cristãs, e ele também quer que mais pessoas possam ter essa experiência, que mais pessoas possam conhecê-lo, o seu caráter, porque conhecendo o Espírito Santo, vai conhecer o amor de Deus, vai conhecer o plano de Deus, vai conhecer realmente quem é Deus, que ama as pessoas, que ama o pecador, que faz separação entre o pecador e o pecado, não importa até qual seja a sua religião, mas que o Espírito Santo ele possa te alcançar nessa mensagem de hoje, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, Comunidade Ágape Salvador, e eu espero crescer esse canal aí, até aí os próximos meses, passarmos aí de 1000 inscritos, tá certo? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até amanhã, na segunda mensagem, Ouvindo o Céu, série especial sobre o Espírito Santo. Deus abençoe vocês e até lá.